Imagine uma cidade cujas muralhas, dizia-se, desafiavam o próprio tempo, uma fortaleza impenetrável que parecia prometer segurança eterna aos seus habitantes. Sodoma e sua irmã Gomorra não eram apenas cidades, eram o epicentro de uma complacência arrogante, onde a riqueza e a autossuficiência deram lugar a um banquete de vícios que clamavam por justiça divina. Sob a sombra dessa imponente proteção, florescia uma depravação que chocava até mesmo os céus. Seus pecados não eram discretos murmúrios, eram gritos estridentes que ecoavam pelas ruas, uma afronta à moralidade e à decência. A hospitalidade, uma virtude sagrada no mundo antigo, foi pervertida em Sodoma, transformando-se em crueldade e exploração. A luxúria desenfreada, a arrogância, a falta de compaixão pelos pobres e necessitados, esses eram os pilares sobre os quais a sociedade de Sodoma e Gomorra se edificava. Eles viviam como se Deus não existisse, como se suas riquezas os tornassem invulneráveis a qualquer julgamento. O que aconteceria quando a paciência divina se esgotasse? Como o orgulho e a depravação de uma civilização próspera seriam confrontados? A história de Sodoma e Gomorra é um lembrete vívido e atemporal de que a verdadeira fortaleza de uma sociedade não reside em suas muralhas, mas em seu coração e em sua conduta. Prepare-se para testemunhar a ascensão e a queda de cidades que, em sua opulência e depravação, desafiaram o próprio Criador, e as consequências que se seguiram, eternamente gravadas nas páginas da história. No coração do crescente fértil, onde as terras eram abençoadas com uma fertilidade quase mítica, estendia-se a planície do Jordão. Era um lugar de abundância, regado pelo rio Jordão, que transformava a paisagem em um oásis exuberante, verdejante e convidativo. Comparada ao jardim do Éden e à terra do Egito antes das pragas, esta região era um paraíso terrestre, capaz de sustentar uma vida de conforto e prosperidade. E foi nesse cenário de opulência que surgiram as cidades de Sodoma e Gomorra, juntamente com Admá, Zeboim e Zoar, formando uma pentápolis que dominava a região. Sodoma, em particular, destacava-se. Suas terras férteis garantiam colheitas fartas, seus rebanhos prosperavam e o comércio florescia. A riqueza acumulada permitia a construção de cidades robustas, com muralhas que, aos olhos de seus habitantes, pareciam impenetráveis, um símbolo de sua autossuficiência e segurança. A vida era boa, talvez até boa demais. A fartura, em vez de gerar gratidão e generosidade, semeou as sementes da arrogância e da indolência. O povo de Sodoma, e em menor grau de Gomorra, mergulhou em um estilo de vida de excessos, onde o prazer e a satisfação pessoal se tornaram os únicos deuses. A história de Sodoma e Gomorra entrelaça-se profundamente com a vida de Abraão, o patriarca que seria pai de muitas nações. Abraão e seu sobrinho Lot haviam prosperado tanto em rebanhos e bens que a terra não podia mais sustentá-los juntos. Surgiram contendas entre seus pastores, e Abraão, em um gesto de sabedoria e paz, propôs a Lote que se separassem. Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, disse Abraão, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Lote, erguendo os olhos, viu toda a planície do Jordão, que era bem regada por toda parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Atraído pela promessa de pastagens exuberantes e pela proximidade de cidades prósperas, Lot escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o leste. Ele armou suas tendas até Sodoma, uma decisão que, embora aparentemente vantajosa, o colocaria no caminho de um destino terrível. A Bíblia nos adverte imediatamente sobre a natureza dos habitantes daquela região. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
A escolha de Lot, guiada pela visão da prosperidade material, o levou para o epicentro da depravação. Mesmo com suas muralhas imponentes e sua aparente invencibilidade, Sodoma não estava imune às vicissitudes do mundo. Por 12 anos, as cidades da planície foram vassalas de Quedorlaomer, rei de Elão, e de seus aliados. No 13º ano, elas se rebelaram. A resposta não tardou. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savê-Kiriataim e os Horeus nas montanhas de Seir. Em seguida, eles se voltaram e vieram ao vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Ali, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, que é Zoar, saíram para a batalha contra eles. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra, fugindo, caíram neles, enquanto os restantes fugiram para as montanhas. Os invasores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. E levaram também a Lot, sobrinho de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens. A notícia chegou a Abraão por um fugitivo. Sem hesitação, Abraão reuniu 318 de seus servos treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele os atacou de noite, ele e seus servos, e os derrotou, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, ele recuperou todos os bens e também trouxe de volta a Lot, seu sobrinho e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Este episódio serve como um lembrete de que, apesar de sua riqueza e fortificações, Sodoma era vulnerável e que a verdadeira força vinha da intervenção divina através de Abraão. Lot, salvo por seu tio, teve uma chance de se afastar daquele lugar, mas escolheu permanecer. A Bíblia é explícita sobre a natureza dos pecados de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20 e 21 declara: Então disse o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Este clamor não era apenas um lamento de vítimas, mas o eco das iniquidades que atingiam os céus. Ezequiel 16, 49 e 50 oferece uma descrição mais detalhada. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca estendeu a mão ao pobre e ao necessitado, e se ensoberbeceram e cometeram abominações diante de mim, pelo que as tirei dali, como me pareceu bem. Aqui vemos os pilares do pecado sodomita: soberba, orgulho, a autossuficiência e a arrogância decorrentes da prosperidade. Eles se sentiam acima de qualquer lei, divina ou humana. Fartura de pão e abundância de ociosidade. A riqueza e o tempo livre, em vez de serem usados para o bem, levaram à complacência e à busca desenfreada por prazeres. A ociosidade é frequentemente a mãe de muitos vícios. Inhospitalidade e falta de compaixão, a recusa em estender a mão ao pobre e ao necessitado. Em uma cultura onde a hospitalidade era vital para a sobrevivência e a honra, Sodoma a perverteu em crueldade. Estrangeiros e desfavorecidos eram vistos como objetos de exploração, não de auxílio. Abominações. Este termo abrangente inclui a perversão sexual, que se tornou sinônimo de Sodoma. A homossexualidade coletiva e coercitiva, a bestialidade e outras formas de depravação sexual eram praticadas abertamente e sem vergonha. A demanda dos homens de Sodoma por conhecer os visitantes de Lot, Gênesis 19:5, não era meramente uma saudação, mas um desejo de abuso sexual, uma violação da santidade do corpo e da lei natural. Violência e injustiça. A inhospitalidade e a perversão sexual eram acompanhadas por uma cultura de violência e injustiça generalizada. A cidade estava impregnada de maldade em suas interações sociais, não apenas em seus atos sexuais.
Esses pecados, em sua totalidade, criaram uma atmosfera de corrupção tão profunda que o próprio tecido social de Sodoma estava desintegrado. Não havia justiça, não havia compaixão, não havia temor a Deus. Antes de executar seu juízo, Deus revelou a Abraão sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra. 3 homens, que se revelaram ser o Senhor, e 2 anjos, apareceram a Abraão junto aos carvalhos de Manre. Depois de serem recebidos com a hospitalidade exemplar de Abraão, o Senhor disse: esconderei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra? O Senhor, então, revelou o motivo de sua visita. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Nesse momento crucial, Abraão, com uma ousadia reverente, iniciou uma das mais notáveis intercessões da Bíblia. Ele se aproximou do Senhor e perguntou: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? A cada vez, o Senhor concordava em poupar a cidade se um número decrescente de justos fosse encontrado. 50, 45, 40, 30, 20 e, finalmente, 10. A cada barganha, a misericórdia de Deus era demonstrada, revelando que Ele não deseja a destruição dos pecadores, mas que se arrependam e vivam. A intercessão de Abraão destaca a justiça divina que busca a retidão e a misericórdia que se estende até o limite da possibilidade. Infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados em Sodoma. Ao entardecer, os 2 anjos que haviam acompanhado o Senhor na visita a Abraão chegaram à cidade de Sodoma. Lot estava sentado à porta da cidade, local de destaque onde se reuniam os juízes. Ao vê-los, levantou-se, prostrou-se com o rosto em terra e ofereceu hospitalidade. Eis agora, meus senhores, vinde à casa de vosso servo e pernoitai nela. Lavai os pés e de madrugada seguireis vosso caminho, disse Lot. Inicialmente, os anjos recusaram, dizendo que dormiriam na praça. Mas Lot insistiu fortemente e eles cederam. Lot preparou-lhes um banquete simples, assando pães sem fermento, e os anjos comeram. O gesto de hospitalidade contrastava com a decadência moral da cidade. Embora vivesse ali, Lot preservava certo senso de justiça. Contudo, a noite mal havia começado quando a verdadeira face de Sodoma se revelou. Antes que os anjos se deitassem, os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram por Lot em voz alta, exigindo: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. A palavra conhecer era um eufemismo para abusar sexualmente deles. Não era um caso isolado, mas reflexo de uma cultura corrompida por perversidade e violência. A inhospitalidade extrema expunha a alma de Sodoma. Lot saiu à porta e, fechando-a atrás de si, implorou: meus irmãos, não cometais tal maldade. Eis que tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem algum. Eu vô-las trarei, e fazei com elas o que quiserdes. Nada façais a estes homens, pois vieram para debaixo do meu teto. A proposta de Lot, chocante aos olhos modernos, reflete a antiga cultura do Oriente Médio, na qual proteger hóspedes era dever sagrado, até acima da própria família. Lot estava disposto a tudo para preservar a honra de hospedeiro, mas a multidão não se comoveu. Sai daí! Este estrangeiro agora quer ser juiz entre nós. Faremos contigo pior do que com eles.
avançaram violentamente contra Lote, tentando arrombar a porta. Nesse instante, os anjos intervieram. Puxaram Lote para dentro e trancaram a entrada. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens diante da casa, desde os menores até os maiores. Tonteando, os homens buscavam a porta sem sucesso. A cegueira física refletia a cegueira espiritual de Sodoma, uma cidade cega para a justiça, compaixão e retidão. A corrupção havia se enraizado por completo. O julgamento divino estava prestes a acontecer. Com a multidão cega e confusa do lado de fora, os anjos revelaram a Lot sua verdadeira identidade e a terrível missão para a qual haviam sido enviados. Temos de destruir este lugar, disseram eles, porque o seu clamor se tem avolumado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eles instruíram Lot a reunir todos os seus familiares, filhos, filhas, genros ou quem quer que tivesse na cidade, e a tirá-los dali imediatamente. A urgência era palpável, a destruição era iminente. Lot saiu e falou com seus genros, que estavam para se casar com suas filhas. Ele os alertou: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas para eles, Lot parecia estar zombando. Eles não levaram suas palavras a sério, talvez considerando-o um velho excêntrico ou um alarmista. A incredulidade e a complacência dos genros de Lot selaram seu destino. Eles preferiram permanecer em sua vida de conforto e pecado a crer na palavra de advertência. Ao amanhecer, quando o sol começava a surgir no horizonte, os anjos apressaram Lot, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se acham, para que não pereças na iniquidade desta cidade. Mas Lot hesitou. Talvez ele estivesse relutante em deixar para trás todos os seus bens, sua vida estabelecida, ou talvez ainda não compreendesse a magnitude do juízo que se aproximava. A hesitação de Lot foi perigosa. A misericórdia de Deus, no entanto, prevaleceu. Os anjos, vendo a demora de Lot, pegaram-lhe pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e o puseram fora da cidade. Eles literalmente os arrastaram para a segurança, um testemunho da graça divina que age mesmo quando a fé é fraca. Uma vez fora dos limites da cidade, um dos anjos deu-lhes a instrução final, um comando vital para a sua sobrevivência. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, nem pares em toda esta campina, escapa para o monte para que não pereças. A ordem era clara: não olhar para trás, não se deter, apenas fugir para as montanhas. O olhar para trás representaria um apego ao que estava sendo destruído, uma desobediência que teria consequências fatais. Lot, no entanto, ainda tentou negociar. Ele pediu para ir para uma pequena cidade próxima, Zoar, argumentando que as montanhas eram muito distantes e que ele poderia ser alcançado pela destruição. O anjo concedeu seu pedido, poupando Zoar por causa de Lot. Apressa-te, escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. O sol já havia nascido sobre a terra quando Lot chegou a Zoar. E então o juízo de Deus se manifestou em toda a sua terrível glória. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu, do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Não foi uma destruição gradual, nem um evento natural comum. Foi um ato sobrenatural e cataclísmico de juízo divino. As cidades, seus habitantes, a vegetação, tudo foi consumido por uma chuva ardente de enxofre e fogo. A planície fértil, que antes parecia um jardim do Senhor, foi transformada em um deserto fumegante, uma paisagem de morte e desolação. O clamor dos pecados de Sodoma e Gomorra havia sido respondido com o fogo da justiça divina.
No meio da fuga desesperada, enquanto o céu vomitava fogo e enxofre sobre as cidades condenadas, a mulher de Lot não conseguiu resistir à tentação. Apesar da clara advertência dos anjos, não olhes para trás de ti. Ela olhou. Talvez por curiosidade, talvez por apego aos bens que havia deixado para trás, talvez por incredulidade ou por um último vislumbre de sua antiga vida. Gênesis 19, 26 registra o resultado imediato de sua desobediência. E a mulher de Lot olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Sua transformação em uma coluna de sal não foi apenas um castigo, mas um símbolo vívido das consequências da desobediência e do apego ao mundo que Deus estava julgando. Ela se tornou um monumento eterno àqueles que, mesmo diante da salvação, preferem olhar para trás, para o que foi perdido, em vez de seguir em frente na fé e na obediência. Na manhã seguinte à destruição, Abraão levantou-se cedo e foi ao lugar onde havia estado diante do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que subia da terra fumaça, como a fumaça de uma fornalha. A visão deve ter sido aterradora, um testemunho inegável do poder e da justiça de Deus. Abraão, que havia intercedido tão fervorosamente, viu a confirmação de que nem mesmo 10 justos foram encontrados. No entanto, a Bíblia nos diz que Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Lot do meio da destruição, quando destruiu as cidades em que Lot habitava. A salvação de Lot não foi por seus próprios méritos, mas pela misericórdia de Deus em resposta à intercessão de Abraão. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi um evento isolado na história bíblica. Tornou-se um paradigma, um aviso solene para todas as gerações. Julgamento divino sobre o pecado. A história é uma demonstração inegável da justiça de Deus contra o pecado. Ela mostra que há um limite para a paciência divina e que a iniquidade desenfreada e a recusa em se arrepender trazem consequências devastadoras. A gravidade da inhospitalidade e da perversão. Os pecados de Sodoma, especialmente a inhospitalidade e a perversão sexual, são condenados em toda a Bíblia. Jesus Cristo, ao falar sobre cidades que rejeitam seus mensageiros, disse que seria mais suportável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para essas cidades. Mateus 10, 15. Judas 1:7 também faz referência a Sodoma e Gomorra como um exemplo de fogo eterno, por se entregarem à prostituição e seguirem após outra carne. A importância da retidão pessoal. A história de Lot serve como um lembrete de que, embora ele fosse considerado justo, 2 Pedro 2, 7 e 8, sua proximidade e apego à cultura pecaminosa de Sodoma o afetaram e o colocaram em grande perigo. A salvação é individual, mas as escolhas de associação têm consequências. O perigo do apego ao mundo. A mulher de Lot é um símbolo daqueles que, mesmo sendo resgatados, ainda olham para trás com saudade para o mundo e seus prazeres, perdendo a salvação por causa de sua desobediência e apego. A misericórdia de Deus. Apesar da severidade do juízo, a história também revela a misericórdia de Deus na intercessão de Abraão e na salvação de Lot. Deus não destrói indiscriminadamente. Ele busca a retidão e dá oportunidades para o arrependimento. A planície do Jordão, antes um paraíso, tornou-se um deserto salgado, uma lembrança perpétua do que acontece quando a humanidade se entrega à depravação e ignora os clamores da justiça divina. Sodoma e Gomorra permanecem como um eco na história, um alerta para que a prosperidade material não se transforme em arrogância espiritual e que a liberdade não seja confundida com a licença para o pecado. A verdadeira segurança não reside em muralhas imponentes, mas em um coração justo e em uma vida de obediência aos princípios divinos